e peça contas no controle e transparência da administração pública, inclusive por força da Lei da Transparência Pública, a Lei de Acesso à Informação de Dados Públicos, ok? Que agora me falhou, eu sei várias leis, me falhou o número dessa lei, mas é uma lei recente. Muito obrigada. Eu sabia que era 12. Eu só não sabia 527 de 2011. É isso? O ano acertei. Já comecei bem. O começo 12 eu sabia e o ano 2011. Obrigada, colega. E, enfim, e aqui na fase externa é onde se dá, todo mundo acha que a fase externa se dá com a abertura da licitação, a sessão pública da abertura dos trabalhos, não. Se dá com a publicação do edital. E, eminentemente, quando se torna efetivamente público a intenção da administração de adquirir aquele objeto, ok? Ou prestação de serviço ou uma obra. Aqui, habilitação e classificação, adjudicação e homologação, eu coloquei lado a lado, porque, a depender de cada modalidade licitatória, eu tenho um rito processualístico próprio trazido por sua lei, ok? Mas não vem ao caso. Quero passar adiante, pedir para trocar a transparência, por quê? Da mesma forma como eu pincei um artigo da lei orçamentária, que eu já vou avançando para o meu final, eu estou pensando um artigo de dentro da Lei 8666 de 1993, que é o artigo dramático, artigo que a gente tem assim horrores assim, né, pauras, que é o artigo 23, parágrafo 5º. Esse artigo 23, parágrafo 5º, ele delimita fundamentalmente o quê? Veja bem. Se você vai fazer uma contratação, ainda que, de um ponto de vista viável tecnicamente, você diminua o seu objeto, mas são parcelas de um mesmo objeto, de um mesmo fornecimento, de um mesmo serviço, ou de uma mesma obra, você pode fazer. Porém, você deve respeitar o mesmo rito processual, ou seja, a mesma modalidade licitatória com que deveria ser feito se pensado na sua globalidade. Então, a gente tem as duas questões. Antes, temos que voltar ao tempo, lembrando de 1993, que as modalidades licitatórias elas se faziam por diferenciação de custo e não diferenciação de objeto, ok? Então, nós tínhamos até R$ 80 mil para bens e serviços, até R$ 150 mil para obras e serviços de engenharia, o limite para a modalidade convite. Acima de R$ 650 mil para bens e serviços, acima de R$ 1,5 milhão para obras e serviços de engenharia, a modalidade concorrência pública. E o sanduíche, que estivesse prescrito a esse meio, a modalidade tomada de preços. Então, dizia o seguinte, se você estiver próximo de uma modalidade maior, opte pela modalidade maior, não é isso? E se você estiver dentro de uma parcela de vários objetos que compreendem o mesmo fornecimento, o mesmo serviço, mesma obra, opte, mesmo que parcelado, sempre realize sempre pela mesma modalidade, escolha de licitação pública, ok? Isso não mudou. Nós temos o avanço da legislação com pregão, publicidade e o RDC, mas isso não mudou. Então, eu quero sair aqui um pouquinho do teórico e trazer um exemplo prático, né? Que eu acho que é até mais fácil para a gente visualizar. E o exemplo, olha, pessoal, absolutamente hipotético. Saibam que eu fiz direito, né, professor? Meus caros professores todos da mesa, à exceção do conselheiro Eurípides Salles, que também tem a formação contábil. Mas eu fiz direito. Quem faz direito tem ojeriza uma coisa. Meus alunos já sabem, minha aluna já sabe, que é número, contas, né? Então, é um caso absolutamente hipotético, tão hipotético é ele que eu não vou dar valor de custos, ok? É totalmente hipotético. Então, vou fazer aqui um exercício com os colegas. Estamos diante de uma reforma num hospital orçado estimativamente em R$ 2 milhões. Deu? Ok?
Então, reforma de um hospital em 2 milhões de reais. Muito bem. Preciso fazer a opção, a escolha da minha modalidade licitatória. Se essa reforma eu tiver recursos provindos de repasse do Sistema Único de Saúde, SUS, ele se enquadra numa situação que me exige o uso da modalidade RDC. Por que o uso da modalidade RDC? Porque reforma é espécie de obra. Está lá no artigo 6º da Lei 8666 de 93. Sendo espécie de obra, me excepciona o uso da modalidade pregão, que é bens e serviços comuns. Publicidade, não me parece ter uma ligação, né? E me sobra quem? O RDC. Antes de eu pensar, já que eu estou em objeto, eu estou em 4 normas de caráter geral, de mesmo diapasão, ou seja, de mesmo peso. Então, eu vou à exceção. Se eu não estiver utilizando recursos de repasse do Sistema Único de Saúde, do SUS, portanto, não é o RDC, não é o pregão, não é serviço, e não é bens comuns, não é publicidade pela pertinência lógica. Então, eu me socorro a quem? Lei 8666, na sua maior modalidade, concorrência pública, ok? Muito bem. Definidas as modalidades, eu chego à conclusão que, dentro da minha estimativa orçamentária, veja, pessoal, dentro do meu orçamento, dentro do meu planejamento, dentro da minha disponibilidade financeira, desde que haja viabilidade técnica para isso, eu vou precisar desmembrar esse processo de licitação, fazer em tópicos distintos. Causa e efeito não podem ser prejudicados. É mais ou menos o seguinte: estou com uma infiltração aqui neste auditório. Ótimo. Pinta a parede, resolve o problema. Resolve o problema? Isso é efeito. Se a causa é o telhado, se a causa... Bom, eu não sou engenheira, ok? Mas eu estou imaginando que seja isso, né? Sou absolutamente leiga. Mas se eu estou imaginando que eu estou com um problema na minha calha, com um problema no meu telhado, eu tenho que... Tudo bem, eu posso pintar depois, mas eu tenho que resolver o problema da causa primeiro. Se eu não tenho, apareceu de repente, eu não tenho dentro da minha programação, do meu planejamento orçamentário como andar, eu não posso inventar a roda. Eu não posso fazer e gastar aquilo que eu não tenho. Ok? Muito bem. Compreende tudo dentro do mesmo módulo, não compreende dentro do mesmo módulo? Vou fazer em licitações distintas, não vou fazer? Devo obedecer a maior, para não incorrer o quê? No meu fracionamento do objeto, no meu fracionamento de despesa. Então, essa é uma questão muito delicada, mas muito fácil de compreender quando a gente sai do escopo da licitação e compreende que a licitação está contida, o processo de compras, serviços e obras, ele está contido no orçamento, na legística orçamentária, nos princípios orçamentários. Por isso que eu digo, né, todo mundo brinca, né, fala, ixi, lá vem o direito, lá vem o jurídico, não é? Vocês não ouvem isso? Ih, vai parar no jurídico. Pode esperar que para. Mas a gente não tem, o nosso maior amigo é o contador. Na administração pública, eu não posso abrir mão do meu contador. Ele é o responsável por todos os atos do orçamento, inclusive, vocês já viram nas palestras anteriores, inclusive de negar a fazer o trabalho do qual ele está sendo obrigado e ele enxerga impedido de fazer por conta de uma programação orçamentária. Ok? Era essa, mas eu vou pedir para passar a última transparência, por quê? Aqui dentro da polêmica, eu tenho colegas do município de São Paulo aqui, da administração do município de São Paulo? Tenho. Ok. Mas eu queria trazer para vocês uma norma específica do município de São Paulo. É o artigo 21, está na Lei Específica de Licitações Públicas 13278 de 2002, aonde ela traz quando se dá o fracionamento de objeto em âmbito do município de São Paulo. É um problema sério. É um problema sério isso. Porque, veja, no meu modo de ver, a lei ela não quis inventar a roda. A gente precisa enxergar esse dispositivo à luz da norma de caráter geral. Nós precisamos fazer um esforço
desse dispositivo, porque ele diz o quê? Ele diz que não incorre em fracionamento se você estiver dentro de uma mesma unidade orçamentária, realizar licitações ou contratações subsequentes, sucessivas, de um mesmo objeto, após o espaço de um mês. Né? Então, ele diz isso. Agora, nós, ainda assim, precisamos fazer um exercício e fazer a composição dessa lei especial, específica, com a nossa norma de caráter geral. Se eu estou dentro desse auditório e resolvo fazer algum processo de tecnologia nele, como programa piloto, fiz porque isso estava programado, ok? Gostei. Tenho orçamento suficiente para fazer no meu outro auditório? Não tinha programado. Tinha programado? Eu não tinha imaginado que eu fosse precisar. Precisei. Não é que eu precisei. É porque foi genial a forma que eu trouxe de tecnologia dentro desse auditório. E quero expandir para o outro. É fato novo? É fato novo. Era do mesmo objeto? Era de todos os auditórios e aí resolvi fazer segmentado? Eu nem sabia se isso ia funcionar ou não. Se ia ser bom ou não ia ser bom. Ok? Eu tinha estudos técnicos e eu estava num módulo único, piloto. Vou fazer a minha expansão. Não posso. Tenho que esperar 1 ano. Eu não tenho o princípio da anualidade? Não posso. Aqui eu posso. Por quê? Porque eu estou diante de um fato novo, que o orçamento me permite, não vai sobrecarregar. E eu tenho condições de inserir esse fato novo. Deu para entender a diferença? Então, pessoal, 2 coisas que eu quero que os colegas levem daqui. Primeiramente, a licitação está integrada dentro da logística orçamentária. Eu não sei se eu fico feliz ou triste. Aqui, trazendo as palavras do conselheiro Eurípides Salles, eu ando abraçada com o contador. Se sei o que sei, o pouco que sei, é porque eu ando abraçada com o contador. Né? Claro que eu leio a lei. Não adianta ele querer me dobrar, porque a legislação eu leio. Isso não tem jeito, é mania do advogado, né? Do operador do direito. E a segunda mensagem que eu quero deixar para os colegas é: temos que dar regência, ver a situação de uma forma macro, utilizando um único instrumento que nós temos às nossas mãos. Que significa o quê? Ele tem nome: justificativa. Anotem isso, assim, o tamanho maior possível. Todos os atos da administração pública devem ser motivados. Devem ser motivados na vírgula. Respirei. Escreve entre parênteses. No grande do seu exagero, é claro. Ok? Então, são essas 2 ferramentas. A licitação está embutida dentro do orçamento. Pense macro antes de você operacionalizar e ter a certeza de que você não está incorrendo no seu fracionamento. E, para não incorrer no fracionamento, dependa e tenha a certeza da justificativa do seu processo. Era isso, avancei 5 minutos. Peço desculpas aqui à presidência da mesa. Muito obrigada. Aí eu quando ouço falar de licitação, eu não me contenho, não me contenho. E não brigamos. A parte mais... Não, e outra coisa, em casa a gente não conversa. Brigamos por isso. Tomem cuidado, hein? Tomem cuidado. Eu não converso em casa, filho meu me chama de senhor, distante, não tenho muita intimidade com o filho. E todos estão mexendo com contas públicas. Cuidado vocês também. Agora mesmo está todo mundo com contas públicas, tudo contas públicas lá depois, agora mesmo. Deixa eu falar o seguinte, eu acho que foi dito com muita clareza e eu queria lembrar aqui. A parte mais importante da licitação chama-se objeto, determinar o objeto, saber o objeto, conhecer o objeto, atuar em cima do objeto. Chama o engenheiro para fazer o projeto, chama o contador para olhar, chama o advogado para ver, porque senão não dá certo. Senão não dá certo. De um lado. De outro lado, o princípio do planejamento. Só posso fazer se eu tiver dinheiro e tiver planejado. Nós temos agora aqui em São Paulo, que eu me lembro de cabeça, pelo menos 2 aerotrens, né, aquele negócio, como é que chama? O elevado, como é que chama? Monotrilho. Nós temos um que está indo, nós temos um que está indo lá para o aeroporto de Cumbica, de Cumbica que não acaba.
Temos um aqui que vai para a Globo. Aquele que pegou a nossa ponta estaiada aqui. Aquele que vai lá para a Globo também não anda para baixo, não anda para... Não dá, gente. É dinheiro que está ali gastando, jogando fora. É dinheiro que está jogando fora. E depois falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. Não falta dinheiro. O que está acontecendo é que o pessoal não está planejando, não está vendo que só pode gastar se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, não pode gastar. Primeiro. Segundo, o objeto, eles não sabem qual que é o objeto. Vamos fazer um aerotrem, como é que é? Monotrilho. Vamos fazer um monotrilho, mas eles não sabem como é que vai fazer um monotrilho, se pode fazer ou se não pode fazer um monotrilho. E eles começam a fazer tudo isso em plano de recessão econômica, em plano que nós estamos vivendo. Não pode começar a fazer uma coisa dessas. Não pode brincar com o nosso dinheiro. Eu queria só falar essas duas questões que não fiquei ouvindo aqui, mas não aguentei. Mas esse já faz sentido. E agora, quando for mexer lá, vai gastar muito mais ainda, só porque todo mundo sabe que reforma é reforma, né? Muito obrigado. Eu que agradeço aqui as palavras do conselheiro Eurípides Salles. Gostaria também de pontuar aqui a palestra da doutora Alessandra Salles, com uma qualidade didática, enfim, e nos trazendo aqui aspectos práticos, né, do dia a dia da licitação e a questão orçamentária. Parabenizando aqui, né, a professora Alessandra Salles. Me parece que agora eu teria que passar a palavra, vou passar a palavra aqui para o meu colega Flávio, com a sua voz aveludada, vai chamar todos aqui para um brilhante café. Antes, eu gostaria só de registrar a presença da professora Mônica Herman, minha querida mamãe, que está aqui presente. Mamãe, tudo bem? Enfim, então, agora acho que faremos aí o intervalo, passo a palavra para o Flávio para depois retornarmos. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da professora doutora Mônica Herman Salen-Cagiano, que é professora e presidente da Comissão dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Queria comunicar a todos que está sendo servido um coffee break, um pequeno coffee break em 10 minutos, do lado externo do nosso auditório, e em 10 minutos retornaremos para dar sequência a este painel do Congresso Internacional de Contas Públicas. Claro.